Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando? Que legal! Espero que sim, fim de ano, mas a gente não pode parar. Começamos aí o segundo ano dessa doideira toda que a gente está vivendo, né? A pandemia, né? Terminamos, na verdade, né? Encerramos esse ano caótico, mas com boas notícias para quem é concurseiro, para quem está estudando, para quem está querendo aí ingressar numa carreira estável, né? E nada mais justo e necessário agora nessa situação que a gente está vivendo toda, economicamente falando, de você se preparar para os concursos, tá legal? Então a gente começa o vídeo, eu já vou deixando aqui, pedindo para você, já então, se está acompanhando esse nosso canal, incentivar exatamente a gente mesmo, a criar esse conteúdo legal para vocês, porque aí nessa troca a gente fica muito feliz com a participação de vocês, então você deixa um joinha, inscrevendo-se nos canais. Pessoal, inscrevam-se nos canais e deem joinha se você está assistindo aqui no canal do Doutor Concursos, deixa o joinha. Se está assistindo no meu, Professor Arnaldo Vieira, deixa o joinha. Mas não deixa de se inscrever nos canais se você não é inscrito. Você está pesquisando pelo YouTube, aula de atualidades, atualidades para concursos, vou estudar para como estudar para concurso e achou esse vídeo nosso aqui, por favor, inscreva-se nos dois canais, tá? E comente, deixa o seu comentário, compartilhe com a gente, como os comentários que nós tivemos essa semana, muito legal. Renata Oliveira, oi professor, excelente aula. Obrigado, Renata. Nathalie Batista, ou Nathalie, né? Adoro me manter informada com o senhor. Por favor, gente, para de me chamar de senhor, né? Cada fio branco que vocês estão vendo aqui é uma pessoa que me chamou de senhor na vida. Por favor. E a Maria Clara Bispo, muito bom o conteúdo, professor. Parabéns. Gente, muito obrigado vocês por estarem aqui acompanhando conosco e estudando, se informando e se preparando, tá legal? Vamos já começar o conteúdo da semana e não tem como a gente não falar sobre o julgamento da Boate Kiss. O julgamento, na verdade, dos envolvidos na história da Boate Kiss. Muito que se falou essa semana, os veículos de comunicação estão dando uma atenção muito grande nessa pauta, porque o julgamento deve se estender aí por mais uma semana ou uma semana e meia quase. Mas começou na semana que passou. A Boate Kiss foi uma tragédia, para falar a verdade também, muito triste. Eu acompanhei, inclusive, lá em 2013, foi um domingo, uma madrugada de sábado para domingo, e já no domingo de madrugada, todos os veículos de comunicação estavam noticiando aquilo. Eu lembro de acordar e estar vendo aquelas informações chegando ali, do número de mortos, que primeiro foi 90, depois 100, depois 200 mortos jovens, né? Que foram acometidos por essa tragédia. A situação, você deve lembrar, você deve ter acompanhado, são jovens que foram à boate, essa Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estavam ali, os jovens universitários, em sua maioria, o ambiente muito fechado, pouco sinalizado com saídas de emergência. Um grupo musical começa a fazer uma apresentação e no meio da apresentação há o acendimento, né, de um artefato pirotécnico, provavelmente algum tipo de fogo de artifício interno que com as faíscas e com o calor incendiou o teto da boate e aí o fogo pegou, todo mundo ali desprevenido. As pessoas tentaram fugir do local, foram pisoteadas, muita gente asfixiada, pisoteada. Depois, as cenas que a gente está vendo aqui das pessoas que conseguiam sair, ajudando os bombeiros, quebrando parede para tentar tirar as pessoas lá de dentro, foi uma tragédia muito, muito marcante para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Santa Maria especificamente. O que aconteceu essa semana é que começou o julgamento aí dos 4 acusados. Esse julgamento há 9 anos está se enrolando. O primeiro era para ter acontecido na própria cidade de Santa Maria, mas aí a defesa pediu que justamente por conta da comoção local da cidade, o julgamento fosse transferido para Porto Alegre. A estrutura que foi montada para isso, as famílias estão acampadas do lado de fora e as versões que começaram a ser aplicadas, das testemunhas, né, dos laudos técnicos e o confronto entre advogados de defesa e o Ministério Público para, de uma maneira geral, apurar as responsabilidades dessa tragédia.
É uma informação, claro, que não tem como a gente encerrar, porque a gente não sabe o resultado do julgamento. Eu vou trazer, assim que for possível, mais informações para vocês, mas é uma atualidade, sim. O julgamento que começa essa semana, começou na semana que passou, e, obviamente, vai se estender aí, mas que é uma chaga aberta no Brasil por essas mortes todas que poderiam ter sido evitadas exatamente se as noções técnicas de segurança em ambientes fechados estivessem sido seguidas. Primeiro, sinalização de emergência, extintores de incêndio, saídas de emergência para facilitar exatamente a evacuação do local, etc, etc. Vou trazer informações conforme a gente vai avançando nas semanas, tá legal? Outra informação também foi, continuando na esteira daquilo que eu falei semana passada, no vídeo passado, a questão da variante Omicron, que chegou ao Brasil. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 6 casos diagnosticados em território nacional, sendo eles 3 em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. Mais 7 pessoas estão sendo monitoradas porque os casos podem ser de suspeita. O que é o veio comum desses casos todos é que são pessoas que estiveram em viagem pela África. E principalmente por países onde há sim a variante. Essa semana toda que passou, você deve ter acompanhado, você está acompanhando, as notícias que têm surgido sobre a variante Ômicron. Estudos dizendo que ela não tem poder de letalidade, que ela sim é mais transmissível, mas ela é menos letal. Que as pessoas que, inclusive, tomaram vacinas, estão com o ciclo vacinal completo, conseguem ter uma resistência maior, a princípio, em relação à Omicron, que os laboratórios já estão desenvolvendo, a própria Moderna, o laboratório Moderna está desenvolvendo já uma vacina específica para esta variante. A Pfizer anunciou também que vai começar a fazer algumas modificações nos novos insumos, nos novos IFAs, para que consiga já criar algum tipo de barreira contra a Omicron, mas o fato é que houve sim disseminação. E nos Estados Unidos já houve, inclusive, a disseminação comunitária. Pessoas que pegaram Omicron, que levaram para os Estados Unidos e que já passaram para outras pessoas de lá de dentro do próprio território norte-americano. Os casos do Brasil, que estão sendo monitorados, começou com o casal, né, os casos de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, que vieram da África do Sul. Esse casal especificamente, que foi o primeiro, ficaram em isolamento, estão em isolamento, estão em quarentena nos 14 dias que são necessários. Depois, os outros casos que foram surgindo são pessoas que vieram da Etiópia, que pousaram em Guarulhos. Não se sabe especificamente, não tem como a gente saber se houve transmissibilidade já comunitária. O que se sabe é que eles estão sendo monitorados, mas a gente precisa prestar ainda muita atenção porque ainda não se tem todas as informações. Um paralelo em comum, e aí todas as pessoas que têm reportado lá na África a variante têm alegado que o principal sintoma é o cansaço. Elas apresentam um cansaço muito maior em relação a outras pessoas que também tiveram manifestações da Covid e nas outras variantes que ela teve, como a Delta, né, e a Beta, etc. Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem que continuar buscando o isolamento possível social, a utilização de máscaras, isso é meio que um mantra, tá? E a atenção exatamente às pessoas que estão viajando por aí e que estão chegando nos países e que precisam de apresentar o visto sanitário. Também essa semana, uma coisa que levantou muitas discussões foram as informações de suspensão do Réveillon em várias cidades. Rio de Janeiro, por exemplo, também já suspendeu o Réveillon. O carnaval ainda continua sendo uma questão que levanta muita discussão, porque, obviamente, se estabelece uma aglomeração de pessoas e ninguém vai utilizar máscara. Mas aí a gente ainda vai entrar em outras discussões com a questão econômica, a questão dessa pouca letalidade da variante, as pessoas estarem com o ciclo vacinal completo, ou pelo menos a maioria da população brasileira, porque ainda tem gente que não foi tomar, né? Acreditem vocês, a segunda dose, entre outros, etc, etc, por aí. Nós temos que trazer informações para vocês toda semana e isso é uma variante de preocupação. A Omicron é uma variante de preocupação e a gente precisa continuar falando dela, justamente porque isso pode ser alvo, sim, dos concursos que vocês irão prestar. Que a Omicron está aí, a gente já não pode mais dizer que não. O Brasil tem, pelo menos até agora, no momento da gravação desse vídeo, 6 pessoas já detectadas
que vieram para cá e manifestaram o vírus aqui em território nacional, tá? Mais 7 estão sendo monitoradas, mas ainda não se tem uma certeza total da contaminação. Vamos continuar observando, tá bom? Âmbito internacional, pessoal, o Talibã. A situação que ainda está meio que fora do controle, e principalmente a manifestação que aconteceu nos últimos dias na questão do Talibã. O que aconteceu? No final da semana, a Human Rights Watch, que é uma entidade não governamental global, que é como se fosse um observador dos direitos humanos, emitiu um relatório apontando críticas severas, apontando 47 execuções sumárias, mortes de pessoas que, de uma maneira geral, foram perseguidas pelo Talibã porque trabalharam de uma certa forma com os governos norte-americanos ou com outros governos, ou pessoas que são oposição, vamos dizer assim, ao governo talibã. Forças de segurança nacional afegãs, militares, policiais, membros do serviço de inteligência, ou seja, todas as pessoas que foram retidas, foram detidas pelas forças do Talibã. A gente acompanhou, você sabe, a gente acompanhou aqui, eu trouxe as informações e você já está sabendo que entre agosto, final de agosto e setembro, o Talibã toma o poder no Afeganistão, os americanos retiram as tropas depois de 20 anos, sob uma chuva de críticas, mas de lá para cá o Talibã tentou se modificar em relação à política internacional, não conseguiu muita evolução nisso. Há cada vez mais informações desencontradas, às vezes, porque eles são extremamente fechados, de atrocidades que estão sendo cometidas lá contra mulheres, contra meninas, contra crianças. E agora, esse relatório da Human Rights Watch dizendo que essas pessoas estão, infelizmente, sendo perseguidas e mortas lá dentro. Isso culminou num documento, né, numa espécie de manifesto de vários países, Estados Unidos, Austrália, Bélgica, Bulgária, Canadá, Dinamarca, Finlândia, países da Europa, Espanha, Suécia, Reino Unido, Ucrânia e a União Europeia toda, dizendo e exigindo que o Talibã cesse essas perseguições e principalmente elucide esses casos. O Alto Comissariado da ONU, inclusive, tem até tentado negociar o presidente, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com os talibãs. Os talibãs tentam, inclusive, entrar dentro de uma aceitação internacional. Essa semana também anunciaram que vão começar a pagar os funcionários públicos do país, mas a situação ainda lá é muito delicada, muito complexa, medo e tensão para todo quanto é lugar. O que chama a atenção, que pode cair nos concursos, é esse relatório da ONG dizendo que existem sim, estão acontecendo sistematicamente perseguições e assassinatos a pessoas que são contra ou que de uma maneira geral trabalharam contra o Talibã durante todo esse período aí e estão sendo agora perseguidos por eles. Eu também vou trazer informações sempre que se for possível e tiver, porque há uma escassez de informações em relação a isso, e as informações que a gente tem noção, que a gente fica sabendo por sites internacionais, também não dão conta de todas as informações possíveis sobre os casos, mas é algo muito preocupante que pode cair sim nos concursos, tá legal? A última informação, e dessa semana, no âmbito já internacional, também no meio da ciência, já aproveitando o gancho, foi a divulgação da reprodução dos xenobots. E aí você está agora curioso, mas xenobot, o que é isso? Bom, em 2020, um grupo de pesquisadores norte-americanos divulgou que conseguiu fabricar, graças à utilização de supercomputadores e de uma inteligência artificial, conseguiu reproduzir células, conseguiu organizar células de anfíbios, né, rãs, para que atuassem como uma espécie de robô teleguiado. Na verdade, são células que possuem uma constituição e que conseguem cumprir missões dadas a elas, uma vez que elas possuem uma necessidade, uma estrutura unicelular muito simples, mas que de uma maneira geral poderiam ajudar a humanidade à criação de uma nova tecnologia biológica para, de uma maneira geral, ajudar também o ser humano a conseguir entrar em locais onde ele não conseguiria. Por exemplo, limpeza de terrenos radioativos, ou a limpeza dos oceanos, esses pequenos organismos se alimentando de plástico, né? Ou conseguindo, por exemplo, entrar dentro de corpos humanos, dentro de sistemas arteriais e desobstruir eventuais
coágulos ou problemas de saúde, enfim, são chamados xenobots. E por que xenobots? Porque possuem uma constituição orgânica diferente dos animais, vamos dizer assim, do meio celular comum. Isso foi uma conquista biológica, um controle da vida, e essa semana houve a divulgação de que esses xenobots conseguiam se reproduzir. E como que eles se reproduzem? Eles vão se agregando com outras células e vão formando um corpo que depois vai se dividindo. Uma vez que eles vão se agregando em outras moléculas ou com outras partículas vivas, eles conseguem fazer a divisão dessa célula e conseguem um nível de reprodução. É claro que essa tecnologia ainda está muito longe de uma funcionalidade, mas chamou muita atenção porque eles modificaram o formato, né? Transformaram elas em células tipo Pac-Man, aquele bichinho do videogame que todo mundo já jogou uma vez na vida. Né? O formato que era de esfera não conseguia fazer a captação de englobar essas células. Eles reconstruíram então organicamente essas células, usando células tronco, criaram uma espécie de protuberância que consegue captar aquilo que eles têm como objeto, como proteína ou como outro tipo de fonte de alimentação. É uma informação muito curiosa e ao mesmo tempo pode abrir a possibilidade aí de questões relacionadas a isso nos concursos por conta dessas novas tecnologias biológicas que estão surgindo, pelo bem e pelo mal. Claro que isso tudo tem muito controle, há sempre uma discussão, mas qual é o controle que vocês possuem disso fora do ambiente, dentro do ambiente de laboratório? Existe sim um controle, pessoal. Essas células não conseguem sobreviver se não forem ambientes ainda muito controlados e fechados, dentro dos laboratórios que estão sendo dedicados a isso, a esse tipo de pesquisa. Então é claro que ainda ela surge mais como uma curiosidade, mas que aponta para nós o que pode acontecer, pode vir a ser no futuro, novas tecnologias aí biológicas para limpeza dos oceanos, extinção do material radioativo e até mesmo dentro dos dos nossos corpos, combate a organismos, a corpos estranhos ou a coágulos, enfim, que podem causar morte em seres humanos. É uma coisa interessante, achei muito importante, porque também isso aí acabou viralizando na internet, achei legal trazer para vocês aqui. Tá legal? É isso. Essa semana ficou meio compacta, mas é importante você estar acompanhando, você estar sabendo disso, sim, no estado permanente de atualização. Tá legal? Deixa o seu comentário, se você está chegando aqui no canal agora, diz pra gente o que vocês estão achando, deixa o joinha e acompanhe, obviamente, os nossos canais, Doutor Concursos e aqui no meu canal, Professor Arnaldo Vieira, que toda semana a gente traz conteúdos bem legais para todos vocês, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e a gente se vê até semana que vem. Até lá!